Bem, galera, então aí mais um Vídeo na Web em mais uma questão de direito constitucional e nós vamos agora tratar da questão seguinte. Lembrando que aqui embaixo na descrição você encontra o PDF com essa e outras questões de direito constitucional, PDF gratuito, é só clicar, escrever o seu e-mail e baixar. Vamos lá. A próxima questão trata do seguinte, diz a questão: os direitos sociais, econômicos e culturais são atualmente classificados como direitos fundamentais de terceira geração. Resposta errada. Vamos conversar agora um pouquinho sobre isso. Um pouquinho sobre a ideia dessas gerações. Na verdade, gerações ou dimensões, vou compartilhar com você a minha tela. Gerações ou dimensões, né, do direito. A grande ideia disso é o seguinte: é uma reflexão que a gente faz, é uma reflexão que a doutrina faz acerca. A ideia de geração é porque há uma evolução, uma primeira geração, uma segunda, uma terceira, e a ideia de dimensão é porque se a gente pensar só em geração, você pode entender ou pode dar a entender que uma supera a outra e que essa superada deixa de existir. E por isso que vem a ideia de dimensão, porque não é que uma supere a outra. Elas convivem e são necessidades que são harmônicas e acontecem. E são supridas pela norma. Vão aparecendo nesse sentido de geração. Por exemplo, a primeira geração, a gente se refere, quando tratamos de primeira geração, a gente se refere àquela reflexão acerca de qual é a primeira coisa que o homem vai solicitar quando a gente pensa em estado de direito. A primeira coisa que o homem vai solicitar quando a gente pensa em estado de direito é a liberdade. E o que significa dizer que o homem solicita a liberdade? Significa dizer que o homem solicita o afastamento do Estado. E por que a liberdade? Lembra, a gente vive um Estado absolutista, um Estado, uma realidade onde o Estado decide tudo sobre a sua vida, nem o seu corpo te pertence, né? E nesse momento é que a gente vai pensar em liberdade. Quando a gente pensa em liberdade, já pensar no seguinte: as liberdades clássicas, ou seja, eu quero que o Estado se afaste de mim, quero prestações negativas, quero que ele se afaste de mim, para que eu possa, por meio da liberdade, alcançar o meu progresso. Bom, quando a gente tem essa liberdade, que é essa primeira solicitação, a liberdade acaba gerando a necessidade da segunda geração ou da segunda dimensão, que é a que vem tratar justamente sobre os direitos sociais. Por quê? Porque a liberdade vai gerar uma desigualdade, claro. Eu tenho pessoas que vão ter mais acesso, eu vou ter pessoas que vão ser eventualmente mais aptas, eu vou ter pessoas que vão conseguir transitar melhor em determinadas realidades, que vão ter melhores oportunidades, e pessoas que terão menos oportunidades. Isso vai gerar uma desigualdade. E aí nós vemos na segunda geração, que é essa geração que ele se refere aqui, dos direitos econômicos, dos direitos sociais, e a partir daí podemos pensar nessa ideia de direitos sociais como direitos culturais também, como direitos econômicos. Nós vamos ter uma terceira geração que vai partir dessa, que é uma geração que vai falar sobre os direitos coletivos. Nessa geração de direitos coletivos, eu vou falar um pouco sobre o meio ambiente. Eu vou falar sobre aqueles direitos, sobre aquelas realidades que vão impactar não só a sociedade como um todo, mas vai atravessar o tempo, vai impactar as gerações. Então você pensa, nos sociais eu tenho uma ideia aqui de igualdade. Eu tenho uma busca pela igualdade, correto? Correto. É isso que eu tenho nos sociais.
Nos coletivos eu tenho um princípio de solidariedade, mas é uma solidariedade que vai atravessar o tempo, porque eu estou pensando inclusive na outra geração. Eu vou ter o pensamento sobre os direitos de quarta geração, e os direitos de quarta geração eu vou pensar um pouco sobre a liberdade e sobre a propriedade do indivíduo sobre os seus genes. Aqui eu vou ter uma reflexão acerca da manipulação genética. Aquela ideia que nós vamos começar a ter na manipulação do DNA. Então aqui eu tenho uma ideia que vai tratar sobre essa liberdade, ou sobre, se você preferir, esse arbítrio do ser humano acerca dos seus genes. Então, de repente, nós vamos ter algumas discussões, por exemplo, sobre... nós vamos ter alguns textos de Habermas, nós vamos ter alguns textos falando sobre, a história da Dolly, da clonagem. Tem limite para isso? Não tem? Eu posso me clonar? Esse outro ser que clona, que vence a ser clonado, tem uma consciência? Como é que funciona essa coisa da clonagem? E se for, de repente, pesquisa em célula-tronco, e de repente as características de eugenia, quando eu posso alterar o DNA para que simplesmente não nasçam nunca mais crianças com síndrome de Down, por exemplo, como, na verdade, na Noruega já não se nasce mais criança com síndrome de Down, e aí não é questão de manipulação genética, propriamente dito, mas é o aborto mesmo que acontece para que não nasçam essas pessoas. Tá, mas e como é que funciona esse direito? Como é que isso se desenvolve? Aqui nós estamos na quarta geração. E a quinta geração dos direitos é aquela geração que vai falar sobre a internet, sobre todos aqueles direitos que vão começar a se desenvolver dessa reflexão que vai nascer a partir do momento em que eu consigo instantaneamente transportar a minha realidade para o mundo virtual, com um simples clique. E com um simples clique, um cara na China pode saber o que acontece na minha rua. E de repente eu posso expor uma pessoa mesmo, com um simples clique eu entro no banheiro, exponho alguém nu, e essa exposição fica para sempre. E como é afetado o direito de personalidade dessa pessoa e o direito ao esquecimento que as pessoas têm. O cara comete um ilícito, ele rouba alguma coisa, eu fotografo, ponho na internet, filmo, esse cara nunca mais vão esquecer esse cara. Ele tem direito ao esquecimento, é um direito de personalidade, só que isso vai começar a ser tratado de maneira diferente quando eu tenho a internet. E os fake news e a manipulação que eu posso fazer, inclusive, para mudar resultados de eleições. Tudo isso, todas essas reflexões contemplam essa quinta geração, que ainda a gente pensa nesses direitos que vão decorrer da existência da internet, dessa comunicação tão veloz. Então aqui nós temos essas 5 gerações, pelo menos as 3 primeiras nenhuma doutrina vai questionar com você. A quarta e a quinta você vai ter algum ou outro pensando de maneira diferente, mas da primeira à terceira nós vamos ter um consenso aqui, majoritário, de primeira como liberdade, afastamento do Estado, segunda como igualdade, volta Estado para se aproximar de mim, para que a gente possa ter uma igualdade de alguma forma, porque a sociedade é desigual e a liberdade traz desigualdade. E aí a terceira geração vai ser, vamos começar a pensar de maneira solidária, atravessar o espaço-tempo para poder pensar nessa realidade, no que eu faço agora, no impacto para as próximas gerações e o que vai acontecer. E aí eu vou poder pensar diversos dispositivos legais que vão nascendo com o intuito de contemplar essa realidade. Até que ponto uma mudança agora não causa um impacto na geração futura que possa ser definitivo. Mas enfim, a ideia aqui é responder a questão e te trazer o máximo de conteúdo, tentar extrair o máximo que a questão possa nos dar no menor período de tempo. Por isso, questão errada, os direitos sociais, os direitos econômicos, que os econômicos nós temos tanto no artigo 170 da Constituição, mas também temos eles contemplados logo nos primeiros artigos da nossa Constituição, do 1º ao 4º, onde vai falar sobre a livre iniciativa, sobre a valorização do trabalho. Então, esses direitos enquadram-se nessa ideia de
segunda geração de direitos sociais. Estado, te aproxima de mim para que a gente possa ter a valorização do trabalho. Porque de repente eu estou tendo um trabalho escravo e a Revolução Industrial vai mostrar isso, um trabalho escravo, onde não é uma escravidão propriamente dita, mas são pessoas ali vivendo num regime análogo à escravidão. O Estado se aproxima, nós começamos a ter normatizações trabalhistas, o Estado se aproxima, nós começamos a ter normatizações relacionadas ao direito do consumidor, porque vai tendo uma disparidade na Revolução Industrial. Então, consumidores que antes eram muito parecidos com os que vendiam e que produziam, o cara que produzia leite era meu vizinho, e eu produzia alguma outra coisa, a gente era amigo, agora não, é uma indústria de leite, que eu nem faço ideia de quem é o dono. Então, começa a nascer direito do consumidor, começa a nascer essas proteções, o Estado vai se aproximando para tentar regular, para tentar trazer essa ideia de igualdade. E por último, os direitos coletivos. É isso, a gente se fala no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Dá like no vídeo, compartilha. Aqui embaixo tem um PDF, é gratuito e para você. Por enquanto, um grande abraço e até a próxima.